Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Então estamos aqui hoje, pessoal, num tema muito interessante, que é a educação. Uma pessoa especialista nisso, que é a Márcia. Márcia, bom dia. Bom dia! É uma grande alegria participar desse momento tão especial, liderado pelo projeto Arte por Toda a Parte, da nossa querida Patrícia Reis. Projeto premiado e reconhecido mundialmente, inclusive pela Unesco. Márcia, conta para nós quem é você, qual é o seu trabalho? Patrícia, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. Eu já estou nessa área há 37 anos. Comecei aos 17 anos como uma auxiliar de berçário, inclusive trocando fraldinhas dos bebês, né? E passei por todos os setores de uma estrutura escolar. E hoje eu cuido da St. James International School, que é a primeira escola bilíngue do interior do Paraná. Então são 37 anos que eu digo no chão da fábrica, ficando 12 horas dentro do ambiente escolar, almoçando com as crianças. E quando você faz o que você ama, os frutos são bons. Nossa, que linda, eu não sabia disso, Márcia, que legal. E é muito bacana quando você começa, quando você sabe todo o processo, né? Porque eu também sou professora, comecei dentro de uma sala de aula. Então você com experiência, agora eu sei disso, sabe todo o processo de como é ser uma professora, tudo, né, na verdade. Isso, eu acho que primeiro você tem que ter paixão pelo que você faz, né? Tendo essa paixão e esse amor, é o que eu vejo também nos seus olhos à frente do projeto Arte por Toda a Parte, né? Os resultados aparecem, né? E nós, da área da educação, temos enfrentado muitos desafios nesses novos tempos. Então, me fala um pouco sobre isso. Quais são os maiores desafios hoje, na sua visão, como educadora? Aí, Patrícia, eu digo o seguinte, primeira mudança de comportamento desse jovem, desse aluno, dessa criança, né? São hoje pertencentes a uma geração nativo digital, que já nascem com o touch nas mãos. Sim. E com todas as informações, né? E aí o apelo visual, o apelo do rápido, né, são concorrentes da sala de aula. Então, o desafio maior hoje é a educação aliar a sua prática em sala de aula, buscando a motivação, a participação e o envolvimento desses alunos no processo de aprendizagem. Então, já não é mais cabível uma sala de aula onde o aluno permanece 6 horas sentado apenas ouvindo a fala do professor. A necessidade de práticas inovadoras, metodologias ativas, ferramentas tecnológicas. Então, esse é o maior desafio, mudar o modo de dar aula, né? O segundo desafio são as telas. Hoje nós vivemos uma sociedade onde tudo está no celular, tudo está na internet, né? E essas crianças, esses jovens, passam uma carga horária excessiva na frente das telas. Nós estamos enfrentando aí jovens que varam a madrugada com os games, né? Crianças que ficam horas e horas durante o dia na frente de um iPad, na frente de uma televisão. E nós falamos o seguinte, não é a proibição do uso das telas, é o uso delas com responsabilidade, é o equilíbrio do uso dessas telas, né? Porque o excesso de telas, ele traz muitos prejuízos. Primeiro, no relacionamento, né? Você deixa de relacionar com pessoas, né? Segundo, o excesso de telas causa o sedentarismo. Nas crianças, principalmente, é de extrema importância, Patrícia, na primeira infância, o desenvolvimento global motor. Até problema de visão também. E a criança que fica o tempo todo sentada, né, ela deixa de correr, ela deixa de brincar, ela deixa de andar de bicicleta. Isso vai interferir onde?
da psicomotricidade fina dela, né? E também até a questão de problemas visuais. Sim. Porque você exige além da sua visão quando você fica muito tempo nas telas. E o terceiro desafio é você cada vez mais buscar a proximidade com a família. Não tem como a escola hoje caminhar sozinha, ela precisa do apoio e da parceria da família. Então, a tecnologia a gente não tem como impedir. Na verdade, teria que ter uma reeducação familiar, né? Porque a família também tem que ser educada, você não acha isso? Claro, Patrícia. É muito mais fácil para a família deixar a criança na frente de uma tela. Eu sempre dou o exemplo do restaurante. Cada vez que eu vou ao restaurante, eu fico mais triste enquanto educadora. Eu me deparo com famílias onde cada um está na frente da sua tela. As crianças e os pais. E se perde um momento precioso do diálogo, da convivência familiar, tão importantes para o desenvolvimento e a formação das crianças. Tecnologia, ela é boa, sim, ela é imprescindível, sim, mas desde que usada com equilíbrio e responsabilidade. Então, você de repente acha que o ideal seria ter alguns combinados. Por exemplo, na hora da refeição a gente não mexe em celular. Aí eu acho que é possível ir equilibrando essa balança, não acha? Claro, só que é um trabalho árduo. É um trabalho muito árduo que exige, principalmente dos pais, o exemplo. Exatamente. Como que eles vão fazer os combinados se eles ficam também direto em frente ao celular? E às vezes a gente ouve aqui na escola as crianças, mas tia Márcia, a minha mãe fica direto no celular. As crianças falam tudo, é verdade. Então os combinados são importantes desde que acompanhados pelos bons exemplos de atitudes dos pais. E a sua orientação para as famílias que estão ouvindo, como eles devem, alguns pontos assim, importantes para essa mudança de educação? Primeiro, que eu disse para você, o desafio da mudança da escola na sua maneira de dar aula. Então, nesse primeiro desafio, cabe às instituições investirem na formação de seus profissionais, capacitando esse corpo docente de pensar diferente, de fazer algo inovador, de virar a chave. No segundo desafio, quando eu falo do excesso das telas, eu aconselho o quê? Que a família, às vezes, que tem até dificuldades para conseguir fazer os combinados, que tem até dificuldade de colocar em prática esses combinados do equilíbrio do uso das telas, eu aconselho até o quê? Procurar uma profissional. Hoje nós estamos com várias psicólogas competentíssimas que ajudam nessa estrutura familiar dos combinados do uso das telas. E o terceiro desafio que eu tenho falado, que é o do relacionamento escola e família, o apelo que eu faço enquanto educadora, que esses pais fiquem mais próximos da escola. Se acontece algum problema, que esses pais venham até a escola, mantenham um diálogo, participem das reuniões escolares, dos eventos escolares, peçam reuniões individuais a respeito do seu filho, participem das atividades de tarefa, das atividades extracurriculares de seus filhos, que haja um tempo dos pais para os filhos. Você percebe que os pais participam ou eles esperam chegar no limite máximo para poder participar? Normalmente o que acontece? Nós estamos hoje, Patrícia, num ritmo, todos, num ritmo de vida acelerado, muito puxado. A expressão que a gente mais ouve é não tenho tempo. Não tenho tempo. Parece que as 24 horas são insuficientes para tantas demandas. E a gente acaba, e a pressão também em qualquer área profissional. Sim. Todas as empresas hoje cobram metas, cobram resultados. Aí vem o quê? A importância de você buscar esse equilíbrio, de
de deixar também na sua rotina diária um tempo para a família. E um outro ponto que nós temos colocado muito aqui na escola, independente da sua religião, Patrícia, né? É a importância de uma formação espiritual também para os seus filhos, né? Infelizmente, há pesquisas científicas que já têm mostrado que o excesso de telas interfere num lado cerebral que está o sentimento da empatia, do olhar pelo outro. Então imagine o que será a sociedade daqui a alguns anos, se nós continuarmos desse jeito, né? Então, mais do que nunca, essa formação espiritual, ela é importante, ela que vai direcionar, né, a paz na família, a harmonia na família, mentes saudáveis, né? Augusto Cury diz o seguinte: famílias boas e felizes têm pessoas com mentes saudáveis. Então, esses são os conselhos, enquanto educadora, que eu dou para a gente poder colaborar no desenvolvimento e na formação das nossas crianças. Eu, enquanto mãe, eu sou feliz se eu tiver as minhas 3 filhas bem encaminhadas. Sim. E pessoas do bem fazendo bem. E isso não representa se ter uma condição financeira alta ou baixa. Isso não depende de dinheiro. Depende. Claro, Patrícia, não, independe. Eu sou gestora voluntária de uma unidade que atende crianças vulneráveis de 4 e 5 anos e tudo, e o que eu vejo, né? Não é em nenhum momento a questão financeira, não. Tá? É a postura dos pais na educação dos filhos. Independe de classe social, raça, religião. Novamente, o que? É a postura responsável de pais exercendo a verdadeira função de pais dentro de casa. Sem querer terceirizar isso para a escola também, né? Porque muitos pais não querem ter o trabalho de educar seus filhos e terceiriza a educação para a professora. Sim, Patrícia, eu digo o seguinte: educar um filho dá muito trabalho. E não existe uma cartilha para você ser que nem uma receita pai, de bolo, não é receita mãe, pronta, né? Muitos contextos variáveis, né, interferem no processo de educação de seus filhos, né? Agora, o equilíbrio entre o amor e o limite, esse deve ser buscado constantemente, né? E aí não adianta terceirizar. Diz uma professora minha, que ela diz assim, ela está com mais de 40 anos em sala de aula e ela adora a sala de aula. E ela diz assim: sabe, Márcia, antigamente eu ensinava matemática, ciências, português, né? Hoje, além dessas disciplinas curriculares, eu tenho que ensinar o meu aluno a pedir desculpas, a falar por favor, a falar obrigado, né? Então, a escola hoje assumiu uma responsabilidade maior no processo de educação. E aqui eu sempre digo na St. James que mais vale um aluno que tenha empatia pelo outro, respeita as regras e busca uma harmonia de relacionamento com seus pares e com os professores, do que um aluno apenas com notas altas no boletim. Então a gente diz o hard skills, soft skills, termos tão em alta hoje, né? Hard skills são as habilidades técnicas que você consegue desenvolver e aprender. Agora, o grande diferencial são as soft skills, as habilidades emocionais, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de ter um olhar pelo outro, a capacidade da tolerância, né? Então, são esta sensibilidade. Então, mais do que nunca, as soft skills hoje são muito mais valorizadas pelas instituições de ensino do que as hard skills. Márcia, eu sou mãe e assim, para os pais que estão ouvindo a gente escolham a escola do filho de vocês, procurem a coordenação, entendam como funciona a escola, né? É muito importante isso, para você escolher a escola que seu filho vai estudar. Porque isso. É muito importante esse apoio. Sim. Patrícia, se você parar para pensar, tá? Uma criança, ela passa boa parte, metade do dia dentro do ambiente escolar.
Então, a escola exerce um papel fundamental na formação e no desenvolvimento de uma criança. Daí a responsabilidade desses pais procurarem uma escola com muito cuidado, fazer uma relação, visitar todas essas escolas, conversar com as coordenadoras, observar algumas aulas até, né? E sempre o coração acima de tudo, né? Nós, enquanto mães, a gente tem uma intuição materna aguçada, que é nada, né? Aguçada, né? E cuidado com as referências, porque escola é igual médico e dentista, né? É muito pessoal, O que é bom para mim pode não ser bom para você. Sim. Então você deve buscar a escola que apresente uma proposta pedagógica e uma filosofia mais alinhadas com o seu modo de pensar e o que você quer para a educação dos seus filhos. Tá? Então, porque existem escolas de N modelos. Tá? Então, cabe a cada família encontrar a escola que se alinhe ao seu perfil. Sim. Que ela busca. Né? Agora, o seguinte, Patrícia, não é a escola que vai se adaptar a cada família, né? Não. A família que vai se adaptar à proposta da escola, sim. Mas ela deve buscar uma proximidade, né? Dos valores e princípios que ela cultiva em casa, também no ambiente escolar. Senão, essa criança vai ter uma referência inadequada, né? Ora é sim em casa, ora é não na escola, e vice-versa. Márcia, obrigada por participar desse podcast. A sua presença aqui para nós é uma honra, porque a gente sabe o quanto o seu trabalho é sério e tem força aqui em Londrina e inclusive no Brasil. Obrigada, Márcia. Imagine, Patrícia, eu quero encerrar dizendo que a arte oferecida às crianças e aos adolescentes causa um impacto positivo enorme. Sim. Você imagine, ao invés de deixar uma criança na tela de uma TV, proporcionar a ela uma tela de tintas, né? Não é? Um papel com lápis de cor para ela incitar a imaginação dela, para ela criar, né? Bem como para o adolescente. Ao invés de ficar tanto tempo nos games, por que essa família não proporciona a ele experiências culturais na área da arte? Né? Mostre a ele um livro de obras, leve ele a um museu, né? Proporcione a ele algumas atividades que envolvam a arte, porque a arte vai ajudar não só na imaginação, na ludicidade, mas principalmente na parte da sensibilidade, né? Das emoções. E você faz um trabalho lindo, porque você alinha também a questão da alimentação. Sim. Né? Que é um fator importantíssimo. E recentemente eu li na Veja, semana passada, que o Brasil atingiu um aumento gravíssimo de casos de obesidade infantil e na adolescência. Então, que o seu trabalho continue tocando e transformando mais e mais famílias, Brasil afora e mundo afora. Que Deus abençoe demais a sua equipe e o projeto maravilhoso Arte por Toda Parte. Obrigada, Márcia. Obrigada. Imagine. Bom dia. Grande abraço. Um abraço. Tchau. E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem tem mais.